Galera, luz, câmera, ação. Iniciar os estudos. Mas espera aí, professor. Será que é algo tão simples assim? Opa, chegamos em um módulo muito importante, em uma discussão bem legal acerca de que, galera? Da montagem de um ambiente propício de estudos. Professor, vamos lá. O que é que acontece? Hoje, galera, quando nós falamos em concurso público, a aprovação em concurso público, ela envolve diversos fatores e fatores que vão muito, mas muito além do mero conteúdo, tá certo? Até porque eu sempre falo o seguinte, que hoje, até mesmo com essa questão da internet, a facilidade que a internet nos proporciona, o acesso aos materiais, esse acesso está facilitado, perfeito? Só que um dos fatores, um fator importante, e eu digo determinante na sua aprovação, em um melhor rendimento, em uma jornada de estudos mais tranquila, está aqui nesse nosso módulo, justamente o ambiente que propício de estudos. Então vamos lá. Quando nós falamos nesse ponto, eu não estou falando apenas na questão que física, do local físico, não, mas também, não é, em questões de apoio, não é, apoio familiar, apoio emocional, enfim, questões inerentes a você, candidato, candidata. Então vamos lá, professor Plínio. Eu já tenho, diremos assim, o meu material de estudos, já tenho uma definição aí de qual área eu quero fazer o meu concurso público. E agora? E agora, primeira dica importante, eleja, defina, seja na sua casa, ou até mesmo no seu trabalho, se for possível, ou no seu local, diríamos assim, em um local específico, né? Nós temos locais que reservam e que permitem que você reserve aquele espaço só para estudar. Enfim, não importa. Galera, primeira coisa, eleja, defina o seu local, o seu ambiente de estudos. Ou, melhor dizendo, o seu cantinho de estudos. Aquele local, galera, para quê? Para você chamar de seu. Para quando, não é, você estiver ali, ser um indicador de que, olha só, você, primeiro, não pode ser incomodado, ou incomodado, tipo assim, como posso dizer, minha gente, na menor frequência possível, e até mesmo que você, quando você estiver ali, no seu íntimo, você saiba, é o meu momento de que? De estudar. Até porque, galera, é o seguinte, se tem uma coisa que atrapalha a sua preparação, é o que, minha gente? Aquele estudo disperso. Professor, o que é estudo disperso? É apenas em relação à questão do conteúdo em si? Não. Estudo disperso, galera, é o seguinte. Por exemplo, hoje é segunda-feira, hoje na segunda você estuda. Um exemplo, na sala assistindo televisão, amanhã terça você, antes de estudar, já perde um tempo procurando algum lugar que seja o que mais propício para você estudar, e aí você vai lá e estuda. Tipo, até deitado na cama assistindo televisão, não é? Na quarta-feira, você já procura um outro local, enfim, você fica o que, minha gente? Você fica perdido ou perdida em relação a isso. Galera, em um primeiro momento parece algo muito simples, algo tipo assim que não tem relevância, mas quando o candidato a candidata adota essa situação, adota esse comportamento, essa postura, não é? Isso daí a médio e longo prazo irá trazer um prejuízo enorme. Por quê, minha gente? Porque é o seguinte, concurso público, aprovação é técnica. Olha só, lembrem que o professor Plínio está dizendo. Passar em concurso público é o que, minha gente? É técnica. Moral da história. Quando eu falo em técnica, não é apenas para resolver questões, não. Não é você ser aprovado ou aprovado em concurso público, é ter o que? Postura. E dentro desse aspecto da postura entra o seu ambiente de estudos. Então, primeira coisa que você vai fazer, me ajudem por favor, você irá eleger o seu local de estudos. Vamos fazer um desafio? Posso fazer um desafio agora com você? Pronto. Olha aí ao seu redor, se você está na sua casa agora, está no seu ambiente de trabalho, está lá na sua salinha de estudos, olhe ao seu redor, tá certo? Aí na sua casa, por exemplo, e diga, opa, aquele local ali, ou então o local que você está assistindo ao nosso vídeo, aqui será a partir de hoje, olha só o meu QG, ou seja, o meu quartel-general de estudos. Aqui, toda vez que eu estiver nesse local, tá certo? É para o que? Pensar no meu futuro, é para estudar para a minha prova. Tranquilo, minha gente? Já parou aí para pensar?
parou, olhou, pensou e já fixou, professor, não consegui fixar, não tem problema nenhum, mas não deixe de fazer isso. Primeiro ponto. Segundo ponto, professor, eu defini o meu ambiente de estudos. Exemplo, eu vou estudar em determinado local, sei lá, na sala, ou então justamente lá em algum escritório, enfim. Galera, o que é que eu vou pedir, por favor, que vocês façam nesse local? Que seja um local exclusivo, que só tenha nesse local, não é? Exclusivamente. Deixa eu, tipo assim, focar nisso aqui, apenas o material de concurso. Leia-se nesse local que você elegeu. Você não vai permitir, você, não é o professor Plínio, não, você não vai permitir, por exemplo, celular, você não vai permitir, galera, televisão, ok? O máximo que você irá permitir, por exemplo, é o seu computador, o seu notebook. Para quê, professor? Para assistir às nossas aulas. Apenas isso, ok? Professor, mas isso é muito básico. Galera, eu sei que é muito básico, mas é um básico que às vezes, naturalmente, nós temos o quê? Nós temos essa dificuldade em fazer, tá certo? Então, eu não quero nem cogitar aluno excelência, ok? Tendo prejuízo, por quê? Na prova, né? Tendo prejuízo na preparação e na nossa prova, por quê? Porque não conseguiu, por exemplo, impedir que um abençoado de um celular, olha só, que um abençoado de um celular, não é? Ele não entrasse no seu local de estudos, tá certo? Então, quando você estiver ali, esqueça do mundo, esqueça do celular, esqueça das redes sociais. Reitero, não caia na tentação, por exemplo, minha gente, de estar lá assistindo a videoaula, preferencialmente uma videoaula de direito constitucional, não é brincadeiras à parte. Ah, professor, deixa eu ver aqui, vou parar aqui um pouquinho durante a aula para ver o capítulo da novela, para ver o resumo da novela. Não, não, não faça isso, tá certo, minha gente? Então, qual é o segundo ponto? Aqui é um acordo, tá certo? Um acordo seu com o professor Plínio e o melhor, temos aí um terceiro personagem, o seu futuro, tá certo? É um acordo com o seu futuro. Você isolar, está isolado no seu local de estudos. No seu local de estudos, galera, material do curso ou outro material que você tem à disposição, tranquilo, é válido da mesma forma, tá certo, minha gente? E olha só, um ambiente o quê? Que você sinta-se confortável. Como assim, professor? Sinta-se confortável. Aquele ambiente, galera, aquele tipo de ambiente que você olha assim, não é? E diz, aqui, apesar de todo o desafio, todo o desgaste físico e até mesmo emocional, devido à quantidade de estudos, a incerteza, olha só que interessante, aqui, não é? Eu me sinto bem para quê? Para poder estudar. Sim, professor. E como é que eu vou perceber que esse local é um local, diríamos assim, ideal? Não vou dizer nem perfeito, né? Porque nesses casos a perfeição ela não existe, mas sim um local tipo que fica mais próximo de algo que eu preciso. É o seguinte, galera, atenção. Acontece muito, e aí é um termômetro, será um termômetro para você. Acontece muito. O que é que acontece? Você vai lá, elege determinado ponto aí da sua casa como seu local de estudos, e aí você percebe que não tem aquele rendimento necessário. Como? Você começa a estudar, começa a ler, começa a assistir às videoaulas e simplesmente você não consegue absorver nada do conteúdo. Olha só, você não consegue absorver nada do conteúdo. Não é? Nesse caso específico, opa, está na hora de mudar. Perfeito? Então, sempre façam aqui esse tipo de avaliação e observem que aqui nós estamos o quê? Cuidando de que, turma? Dos detalhes, daqueles detalhes que são importantes para você, ok? Um terceiro ponto que eu quero destacar para vocês, que parece simples e é a questão, ó, luminosidade. Como assim, professor? Luminosidade. Galera, é o seguinte, né? Tem gente que parece que está fazendo uma prova de resistência. Como assim, professor? Uma prova de resistência, não é? Tem gente que parece que quer estudar, como o pessoal diz, na luz de velas, aquela coisa, aquele ambiente romântico e tal. Galera, deixa esse romantismo no ambiente
Quando, com fé em Deus, você for viajar, fazer uma viagem romântica aí com seu crush, com sua crush, tá certo? E aí aproveitar esse momento já conquistado, já conquistada. Não. Aqui, galera, aqui, olha só que interessante. Isso é o que eu vou falar agora. É até um aspecto fisiológico, diríamos assim. Essa luminosidade no ambiente, ela tem que existir. Por quê? Para você estar o quê? Atento, para você estar atenta. Para você ficar, diríamos assim, esperto e esperta, para você ficar em atividade, tá certo? Então, olha só que interessante. Nesse caso, não é a questão de quê? Do conforto, a questão da luminosidade. Perfeito? E aí, nesse ambiente de estudos, vamos para o terceiro ponto. Atenção, turma, organização. O que é que acontece? Galera, eu não estou aqui pregando, nem estou aqui sugerindo que, tipo, você seja, o seu ambiente de estudos, seja aquele, como é que eu posso dizer, aquele ambiente perfeito que nós até vemos em alguns perfis do Instagram, tudo certinho, tudo. Não. O que é que acontece? Não é? Essa perfeição, reitero, ela não existe. Agora, tem um detalhe importante. Quando eu falo em organização de estudos, é o seguinte: se hoje, um exemplo, é quinta-feira e você vai estudar quinta-feira, é o que? Quando você chegar no seu local de estudos, você, não é, já com a matéria já selecionada, já ter o seu material devidamente separado lá no seu ambiente de estudos. Por que, professor, o senhor fala isso? Por um motivo muito importante. Vamos lá, está tudo organizado, galera. Cadeira está legal, luminosidade tudo certinho. Já deixei o celular lá em outro cômodo da casa, no extremo, tá certo? Justamente para não correr esse risco, tá certo? Vou lá começar a estudar. Não é? Coloquei lá, tipo, para estudar das 20 horas às 22 horas, perfeito? Quando eu sentei para estudar às 20 horas, que vou estudar lá direito constitucional ou direito eleitoral, opa, cadê o meu material de eleitoral? Cadê o meu material de direito constitucional? Vamos imaginar que você, hoje, nesse dia, né, do nosso exemplo, irá estudar, sei lá, galera, o artigo 5º da Constituição, direitos individuais e coletivos. Quando você chegou lá às 20 horas, até que você cumpriu o horário, quando você chegou, cadê a sua apostila sobre o artigo 5º que você não acha de jeito nenhum? Cadê a videoaula já previamente o que é selecionada, verificada no módulo do curso Excelência que você não consegue identificar? Minha gente, isso gera angústia, isso gera o que? Atraso. Por quê? Você já fica ali naquela angústia, já sabendo que no pensamento que está perdendo tempo e de fato está. Quando você vai organizar um negócio, opa, 20h30, 8h30. Era para começar às 20 horas e começou apenas às 20h30, já naquele estresse, já naquela, como eu posso dizer, naquele ritmo pessoal já apressado. Professor, mas espera aí, era para eu começar às 20 horas e comecei às 20h30. Se eu está dizendo que isso não é recomendado, ué, aí também é demais, não é? Galera, querido aluno, querida aluna, meia hora de estudos representa muito, até porque tempo é algo que, minha gente, é algo sagrado. Não é? Não tem aquele ditado que diz que o tempo urge? Então, tempo é o que, minha gente, é algo sagrado. 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos que você deixa de estudar, isso não é exagero não, hein, galera? Pode ser aquela questão, aquele assunto que você passou batido, deixou de estudar, está lá na prova. Ô, professor, mas também vamos imaginar um assunto, pelo amor de Deus, galera, vocês estarão diante, não é, de um desafio enorme. E observem que o que nós estamos apresentando para vocês é o que? É a realidade das coisas. Nós não estamos aqui para fantasiar, né? Tem gente que acha que, professor, fantástico o mundo dos concursos públicos. Não, negativo, negativo. Aqui, não é? Aqui, como posso dizer, é muito desgaste, é muita dedicação, enfim, é muita coisa, é muita renúncia. Então, galera, por favor, nesse aspecto do ambiente propício de estudos, um terceiro ponto que eu quero destacar para vocês é o que, minha gente? Você já ter esse material que devidamente organizado. Professor, como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Uma dica valiosíssima. Você tem aí um cronograma de estudos, não tem?
Tem, eu sei que você tem. Eu sei que você já viu aí o nosso módulo, galera, né, no nosso acesso, alguns cronogramas iniciais de estudos, perfeito? Os cronogramas de estudos. Resultado, escolha, eleja um dia na semana para organizar, tipo, os próximos 7 dias. Preferencialmente, domingo. Não tem, galera, aquela história do domingo à noite, que é, tipo assim, um horário mais, como é que posso dizer, um dia deprê? O horário mais que você está naquela, diríamos assim, naquela morgação, início de semana, enfim, pronto. Faz o seguinte, reserva um horário do domingo à noite para quê? Apenas para separar o material da semana e já deixar esse material selecionado, dividido no seu local de estudos. Perfeito? Não adianta você ter um local de estudos se uma parte do seu material está no quarto, outra parte do material está na sala, outra parte do material está na casa da sogra, não é? Outra parte do material você sequer sabe onde você colocou. Pelo amor de Deus, não faça isso. Por quê, professor? E para quê? Para você não perder tempo. Se tem uma coisa crucial aqui no nosso projeto, no nosso curso, é fazer com que você otimize o seu tempo em todos os sentidos. Perfeito, minha gente? E um quarto e último ponto, não menos importante, galera, qual é a relevância, professor, de montar esse ambiente de estudos e é um ponto que eu considero o que como propício. Sabe o quê? E por que isso é importante? Porque é o seguinte, galera, principalmente quem não mora sozinho, não é quem mora com os pais, quem é casado ou casada, enfim, quem tem filhos, não é quem tem filhas, enfim, quando você direciona e organiza um local de estudos, não é? Isso daí é um sinal importante. Olha só que coisa massa, é um sinal importante para as pessoas que convivem com você, que quando você estiver ali, tá certo? Quando você estiver naquele local, é o seu local o quê, pessoal, de você ficar só, de você não ser incomodado ou, conforme eu já falei anteriormente, ser incomodado com a menor frequência possível. Tá certo, minha gente? Se tiver condições aí no seu ambiente, preferencialmente um local que você possa, tipo, porta fechada mesmo, porque, galera, nós temos uma coisa fundamental chamada o quê? Concentração. Ah, professor, um exemplo. Mas eu gosto de estudar ouvindo música. Tudo bem. A questão não é essa. A questão é a seguinte. Não tem como, olha só, turma, não tem como você ter um bom rendimento. Isso daí é comprovado, inclusive, cientificamente, que eu estou falando aqui, galera. Não é nada aleatório, ou é vivência do professor, ou então é algo que é científico mesmo, até porque hoje, eu, sem exagero nenhum, considero que o estudo para concurso público é uma ciência, você tem que ter técnica. Observem, você está estudando e, tipo, a qualquer movimento de alguém, de alguma coisa, pronto, você já perdeu a concentração. Galera, quando você perde a concentração em um tópico de um conteúdo, por mais que seja uma matéria que você gosta, que você tem aquela afinidade, no mínimo, quando você retornar, você terá que ler, no mínimo, reler, não é? No mínimo, 2 vezes. Olha só o tempo que você irá perder. Então, minha gente, trate esse local de estudos como, diríamos assim, nesse aspecto, seu local sagrado para você e para que as outras pessoas que estão aí ao seu redor, elas percebam que ali é o local de você concurseira está o quê? Devidamente concentrado, concentrada, isolado, isolada. Tá certo, minha gente? Perfeito? Ok? Então, turma, observem, por favor, anotem todas essas orientações do professor Plínio. Vamos adiante, porque a sua aprovação, tenha certeza, é iminente. Forte abraço a todos e a todas e até a próxima.